Você quer vender mais, né? Então fique comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você pode aplicar gatilhos mentais e só aplicando esses gatilhos aumentar em até 30% a sua conversão. Mas antes disso, te inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui com dicas de vendas, dicas poderosas de neurovendas, de vendas, de neurociência aplicada às vendas para te ajudar a vender mais. Eu sou Grazi Guaspari, especialista em neurovendas, e o meu papel é trazer para você como que você utiliza o cérebro do seu cliente para te ajudar a vender e a fechar mais negócios por aí. Bora pro conteúdo, porque aqui é conteúdo sem enrolação, direto ao ponto, trazendo para você o que realmente funciona, para você colocar em prática aí e vender muito mais. Bora? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é gatilhos mentais. Todo mundo fala de gatilhos mentais e muita gente acredita que gatilhos mentais são mágica. Né? É aquela palavra que quando você fala, fica irresistível que o cliente compre de você. Primeira coisa que você precisa entender é que na venda não existe mágica. E qualquer pessoa que te fala o contrário disso, presta atenção. Tá? Presta muita atenção porque a gente precisa aprofundar, entender melhor quem é essa pessoa, quais são os resultados que ela tem. Eu treino vendedores há mais de 15 anos, treino equipes de vendas e eu posso dizer para você que não existe mágica. O que existe é técnica. E gatilhos mentais são técnicas de persuasão em que a gente fala algumas coisas, e aí você vai entender aqui nesse vídeo, para que você possa ajudar o seu cliente na tomada de decisão, né? Você atalha o caminho, né? Porque o nosso cérebro é preguiçoso. Nós somos seres humanos, a gente é preguiçoso por natureza. A gente tem preguiça de pensar, de tomar decisão, e daí a gente fica, e aí essa preguiça muitas vezes se torna procrastinação, e eu procrastino decisões até muitas vezes importantes para mim. Com o seu cliente acontece a mesma coisa. E aí, nesse momento, você vai utilizar o gatilho mental, que é como que você desse um atalho, você facilitasse essa decisão para ele. Fica mais fácil dele fazer o que ele precisa fazer. É aquele empurrãozinho que faltava para ele decidir. Só que o gatilho mental ele só funciona quando bem aplicado, porque senão ele vira papo de vendedor. E aí que é o grande erro, as pessoas pegam um conteúdo importantíssimo como esse e aplicam de forma rasa. O que é aplicar de forma rasa? Sai falando, olha, oi, tudo bem para o cliente, esse preço eu só consigo até amanhã. Esse aqui, por quê? Porque eu ouvi dizer que gatilho da urgência é fator tempo, então eu já saio falando isso para o meu cliente. Ou então, essa aqui é a última unidade, né? Então, assim, já sai falando. Só que, quando esse gatilho mental é usado sem técnica, ele não tem fundamento, ele funciona muito pouco ou não funciona. Porque ele realmente vai ser eficaz para você quando você entender que o gatilho mental, para ser aplicado, ele tem que ser após a conexão, após o cliente já ter emocionalmente tomado a decisão de compra e ter apenas uma dificuldade de externar. Por quê? Porque o 95% das decisões de compra são emocionais. Isso não é a Grazi que está dizendo, tá? Isso são dados. E aí, se a gente sabe que 95% das decisões de compra são emocionais, mas por que o cliente não decide? Porque o racional fala. E o nosso cérebro ele é dividido em duas partes. Então, o racional, na verdade são três, tá? Se você vai entender e aprofundar a neurociência. Mas vamos lá. Duas partes, o racional e o emocional, de forma mais básica para você, tá? O racional, ele não vai ficar quieto durante essa negociação. Ele vai falar. E quando ele fala, vem a dúvida, vem a objeção, né? O emocional tem dificuldade de externar. E aí, quando você entende que esse emocional já está decidido, quando ele já está com essa solução apresentada, quando já existe uma conexão, e quando principalmente você desconstruiu, saiu do papel daquele estereótipo do vendedor que empurra, porque eu falo muito para os meus alunos, né? Quando a gente fala de neurovendas, a gente entender que para a gente criar conexão real, a gente precisa sair desse estereótipo do vendedor que empurra, que quer vender a qualquer custo e assumir a postura da pessoa que quer resolver o problema do cliente. Quando ele enxerga você nessa posição, você ganha confiança desse cliente. O gatilho de confiança e segurança traz para você um outro nível na sua negociação. E aí você consegue fazer essa negociação se desenrolar com maior facilidade. Então, se você já desconstruiu esse papel, já gerou conexão, já conseguiu fazer a sua solução ser a solução que o cliente considerou, né? E já tem essa decisão emocionalmente formada, aí você aplica o gatilho. E aí, quando você aplica o gatilho, ele vai funcionar.
E como que você sabe se essa decisão está formada e se você já pode partir para aplicar algum gatilho? Né? Quando você faz perguntas. Não tem como saber nada na negociação sem fazer perguntas. Faz sentido para você que o produto que eu te apresentei é a solução que você estava buscando? Sim. Né? Faz sentido ficou claro para você os benefícios do meu produto ou do meu serviço? Sim. Quando você começa a ter essas confirmações do cliente, mais próximo você está desse momento de aplicação de gatilho. Mas nem todo gatilho precisa ser nesse momento. Então, eu quero que você agora, você anote, tá? Importante. Eu vou te trazer 7 gatilhos e vou te dizer em que momento da negociação você usa cada um desses gatilhos para você vender mais. Combinado? E o primeiro gatilho é o gatilho da urgência. O gatilho da urgência está relacionado ao fator tempo. É só até amanhã, se até hoje, eu só consigo manter esse valor até o dia tal. Quando você relaciona, né, ao tempo, você desperta aquela sensação no cliente com medo de perder. Esse gatilho, sim, ele é um gatilho que tem que estar lá para o finalzinho, quando já o cliente confia em você, quando você já está conectado com o cliente, quando o cliente já tem uma decisão formada e ele só está precisando desse empurrãozinho, você atalha para ele. Cara, não vai dar para esperar não, esse racional vai ter que, né, me deixar tomar decisão e abrir espaço para o meu emocional, senão eu vou perder. Porque não tem nada que o cérebro do cliente deteste mais do que perder uma boa oportunidade. Principalmente uma oportunidade que ele considera ser a solução que ele está buscando. Então, aí é o gatilho da urgência. O segundo gatilho que eu vou trazer para você é o gatilho da escassez. Mesma coisa, o gatilho da escassez, ele também vai estar trazendo essa mesma sensação de perder algo, né? Porque ele está relacionado à quantidade disponível. Então, por que que o ouro ele é mais valioso que a prata? Porque é mais difícil de encontrar. O nosso cérebro ele entende que aquilo que é mais difícil de encontrar tem mais valor. Logo, se tem poucas unidades é porque é bom e porque eu tenho que tomar uma decisão rápido, senão eu vou perder. E aí você usa o gatilho da escassez. São poucas unidades, eu só tenho 3 no estoque, e aí você vai trazer esse gatilho. Por que que ele tem que ser também lá no finalzinho, quando já tem conexão, quando já tem segurança, quando o cliente já tem a solução emocional formada, a decisão emocional formada? Por quê? Porque ele tem maior chance de funcionar. A não ser que você esteja fazendo uma promoção de marketing, que daí você pode fazer lá, ó, poucas unidades, não sei o quê, aí você já larga um gatilho de escassez. Mas não é o seu caso, você está aqui para aprender a vender, a conduzir um processo de vendas, e aí quando você vai conduzir o processo de vendas, você precisa antes ganhar confiança, conectar, apresentar a solução, para daí sim o gatilho de escassez ser considerado pelo seu cliente sem parecer papo de vendedor. O terceiro gatilho é o gatilho da prova social. Esse gatilho aqui você não precisa usar lá no finalzinho, ele vai te ajudar a trazer segurança. Ele vai trazer maior autoridade para você. E esse gatilho, sim, você pode utilizar no meio do seu processo de vendas. O que é o gatilho da prova social? Tudo que já foi usado e testado por outras pessoas, o meu cérebro entende como algo confiável, mais confiável. Não é à toa que as pessoas acreditam muito mais em indicações do que propaganda. Recentemente, saiu uma pesquisa sobre isso. Então, o gatilho da prova social é você trazer experiências reais de consumidores, de pessoas, com o seu produto, com o seu serviço, depoimentos, para fazer esse cliente aumentar a confiança, trazer você para uma posição de maior autoridade e construir essa relação de confiança. Então, ele não precisa ser lá no finalzinho, você pode aí trabalhar ele tanto na parte inicial do seu processo, inicial não, porque você tem todo o diagnóstico, né? Mas aí depois do diagnóstico, depois de coletar, de entender, você pode, assim que você está apresentando o seu produto ou o seu serviço, você pode já incluir a gatilho de prova social, ou você pode utilizar lá no finalzinho, né? Quando vier alguma objeção, por exemplo, eu achei esse produto um pouco caro, né? E aí você pode falar, eu já tive clientes que tiveram essa sensação, né? Lembra que isso é assunto para outra aula, mas como a gente contorna a objeção, a gente acolhe, né? E depois a gente vai contornar. Então você pode dizer, eu tenho um cliente recentemente, né? Gatilho, você pode trazer um storytelling, você pode trazer uma história também, que recentemente que teve essa mesma percepção de valor, achou caro, depois que a gente conseguiu conversar, ele entendeu, ele resolveu investir e agora ele me ligou e me chamou para me dizer o quanto ele me agradece, né? Me agradecendo pela solução que eu levei para a vida dele, o benefício que isso gerou na vida dele, que esse valor de investimento ele é quase ilusório em relação ao que ele ganhou, né? E aí você traz aí um gatilho de prova social, alguém que teve a mesma dúvida que ele e conseguiu superar
comprou e teve sucesso. O quarto gatilho é o gatilho da autoridade. Entenda, vender é uma transferência de certeza. Eu transfiro para você a certeza que eu tenho. Logo, quando você aplica um gatilho de autoridade, desenvolvido, esse meu produto, esse meu serviço é desenvolvido por especialistas, ele enfim, você traz alguma coisa que faça o seu cliente entender que não são amadores que estão ali, que você não é amador. Quando eu abri esse vídeo aqui, eu falei para você, eu sou especialista em neurovendas, eu falei para você que eu já treinei vendedores há mais de 15 anos, logo, você já entendeu a autoridade que eu tenho para falar isso que eu estou falando para você aqui. E o seu cliente precisa compreender isso também. Quando ele compreende isso, ele compra mais de você. Então, traga informações relevantes, tanto do seu produto, quanto do seu serviço, quanto de você, que te coloquem numa posição de autoridade nessa negociação. O quinto gatilho é o gatilho da reciprocidade. O nosso cérebro, ele tem a sensação, ele sente que ele precisa retribuir sempre que alguém faz algo para nós. Né? Então, alguém foi muito legal com a gente sente que a gente pode, precisa retribuir e ser legal com essa pessoa também. E você pode usar isso de forma muito inteligente no seu processo de vendas, fazendo como? Você ativando o gatilho da reciprocidade. Você pode dar algo para o seu cliente, dar um brinde, dar um bônus, dar uma aula gratuita, dar um e-book, dar alguma coisa para esse cliente e em troca, né, depois você fazer o agendamento de uma reunião, você pode trazer alguma outra coisa para dentro do seu processo de vendas em que ele sinta que ele precisa retribuir para vocês. E muitas vezes não precisa ser algo dado, tá? O gatilho da reciprocidade, ele pode ser também ativado com um atendimento excelente, com respeito, com empatia, com escutativa. Quando você é muito atencioso no seu atendimento, a pessoa sente a necessidade de retribuir sendo atenciosa e legal e escutando também o que você tem para oferecer. Por isso, seja uma pessoa que está ali entregue e fale menos, escute mais, porque quando a pessoa é ouvida, automaticamente ela ativa o gatilho da reciprocidade. O sexto gatilho que eu vou trazer para você é o gatilho da novidade. Nem sempre você vai poder aplicar. Eu disse para você que você vai trazer 7 gatilhos que você, aplicando eles, não todos eles, mas o que fizer sentido no seu processo, na sua negociação, aumentam em até 30% a sua chance de conversão. E isso eu digo e repito para você. Se você aplicar gatilhos mentais da forma correta, você vai vender mais. Isso é um fato. E o gatilho que eu vou trazer para você agora é o gatilho da novidade. Nem sempre você vai conseguir aplicar, porque nem sempre tem novidade no seu produto ou no seu serviço, mas quando tem, você traga esse gatilho para sua negociação. Tudo que é novo, meu cérebro tende a ficar mais interessado, a querer ouvir mais. Então, essa é uma solução nova no mercado, revolucionária. Esse é um novo método, né? Então, você pode trazer sempre que tem novidade. Não é à toa que as pessoas ficam na fila horas para comprar um novo iPhone, né? Que as pessoas querem as novidades, querem conhecer os lançamentos. Por quê? Porque o gatilho da novidade, ele é poderosíssimo quando a gente fala em vendas. E por último, mas não menos importante, o gatilho da exclusividade. Todo ser humano gosta de ser tratado como exclusivo. E talvez esse seja o erro dos grandes vendedores, grande parte dos vendedores. É tratar todo mundo da mesma forma. É ter um script único e usar ele para todo mundo da mesma forma. E as pessoas sentem que são só mais um. Sentem que estão sendo atendidas sem nenhuma exclusividade. E eu gosto de me sentir importante. Eu gosto, você gosta, nós gostamos. Humanos, pessoas, seres humanos gostam. O gatilho da exclusividade, ele vai além. É você mostrar para essa pessoa que ela está sendo realmente pertence a um grupo exclusivo. Então, e você, não é para todos os clientes que a gente traz essa solução, não é para todo mundo que a gente oferece isso, mas como você é meu cliente ou como você, né, você traz algum indicador aí que potencialize essa informação, e aí você fala, eu estou trazendo para você de forma exclusiva essa e essa e essa solução, né, essa e essa novidade. Você pode, inclusive, usar alguns gatilhos que eu trouxe aqui de forma conjunta, para ainda potencializar o seu negócio e a sua conversão. Certo, Grazi? Então você trouxe 7 gatilhos e são os únicos 7 gatilhos, não existem muitos mais, muito mais gatilhos mentais. Então, assim, eu trouxe 7 aqui,
mas se você tem interesse, você pode tanto, né, procurar aqui que tem conteúdo pra caramba na internet, quanto você pode me seguir nas redes sociais, eu tô sempre abordando, meu Instagram é Grazi Guaspari, ou você pode se tornar meu aluno no Venda pra Mente, onde eu ensino a metodologia do Neurovendas e a aplicabilidade de todos os gatilhos mentais, e você pode pesquisar também, tá? Existem diversos gatilhos mentais, mas se você entender bem esses 7 e como que você usa esses 7 gatilhos que eu trouxe nesse vídeo para você e você aplicar eles na sua venda, eu tenho certeza que você vai vender muito mais. Combinado? Até o próximo vídeo.